Sejam muito bem-vindos ao Astro Massage. Nós vamos começar agora com as previsões para a primeira quinzena de fevereiro. Como é que funcionam as previsões? Como é que eu faço essas previsões? Eu medito antes de gravar o vídeo sobre os trânsitos planetários mais importantes desse período e eu anoto tudo que eu recebo de informação, tudo que eu vejo, que eu ouço, que eu sinto. Eu escrevo para compartilhar aqui com vocês e enquanto eu estou gravando esse vídeo eu vou tirando cartas aqui no tarô, enquanto eu converso com vocês sobre as reflexões que eu tive na minha meditação, e qualquer carta que pular desse baralho enquanto eu embaralho, a gente adiciona ou confirma alguma informação que eu estou compartilhando aqui com a gente, tá bom? Bom, essa previsão serve para todos os signos, independente do seu signo solar, se você é de Sagitário, se você é de Aquário, de Libra, de Câncer, não importa. Esse é para todos nós. Você também pode receber previsões quinzenais para o seu signo, tá bom? E inclusive você pode também receber previsões mensais para você, exclusivamente. Se você quiser, fique à vontade para acessar o nosso link que está aqui embaixo na descrição e assinar o Astro Massage, para você receber a cada 15 dias previsões só para o seu signo, Sol, Lua, Ascendente ou Stellium. E você também pode ter as previsões particulares para o seu mapa astral também mensais, tá bem? Se você não sabe onde é seu Sol, sua Lua, seu Ascendente, fica à vontade também para agendar uma consulta de mapa astral, tá bom? Esse para todos os signos é gratuito, aqui do Astro Massage. Como vocês sabem, o Sol está em Aquário já desde o fim de janeiro, não é mesmo? Desde o dia 20, 23, eu não me lembro. Bom, o Sol em Aquário traz o que pra gente? O Sol representa a nossa energia criativa, a nossa força de vontade, e Aquário rege os grupos, a coletividade, os pensamentos futuristas. Então o Sol em Aquário até o fim desse mês de fevereiro vai favorecer bastante um grande potencial para criar soluções que atendam aos anseios do coletivo. Favorece os estudos científicos, esotéricos ou qualquer tipo de estudo que demandem uma grande atividade mental, porque Aquário é inteligente, é um signo da inteligência, e favorece os coletivos, muito, de forma geral. Tudo que você quiser criar com o coletivo, o Sol em Aquário é um período dos mais frutíferos, tá? Saturno, que é um dos regentes de Aquário, está em Capricórnio, então é pensar no futuro, mas sempre com o pé no chão. Ter a iniciativa, é o momento da gente ter iniciativa para criar soluções que realmente funcionem a serviço do coletivo, né? Não adianta nenhum projeto lançado nessa época que atenda só a desejos particulares, geralmente eles não têm muita chance de dar certo, né? Todas as ações agora dessa época são bem trabalhosas e os resultados são demorados, porque Saturno em Capricórnio, né? Olha só, o 8 de paus acabou de sair aqui. Então, bastante energia demandada, tá? Energia focada numa mesma direção, trabalho duro. As recompensas não são imediatas quando tem esse tantão de planeta agora em Capricórnio, né? Mas vale a pena investir energia nas soluções coletivas, né? Todos os projetos que favoreçam o coletivo, se a gente colocar energia, eles têm grandes chances de serem coisas duradouras, de serem coisas que, apesar de demorar para acontecer, elas, quando acontecem, elas são muito sólidas, extremamente gratificantes, e elas resistem à ação do tempo, né? Tudo que vem demorado, demora para ir embora também, ou às vezes nunca mais vai. Veja as pirâmides, né? Urano em Touro. Urano é o outro regente de Aquário, e ele está em Touro também. Então, por que soluções novas para o coletivo? Porque as estruturas já existentes, como a gente percebe, já estão ruins, né? E Urano em Touro traz esses rompantes, né? Que podem desconfigurar as estruturas já existentes e que não estão funcionando. Quando eu falo de estrutura, né? Como o Touro e Capricórnio são signos da Terra, então eu falo de estruturas agrícolas, eu falo de sistemas econômicos, né? O modo como a gente está
plantando, colhendo, trocando, negociando, construindo, o que não está equilibrado e a favor do coletivo pode ruir, né? Mas ao mesmo tempo isso abre oportunidades para novas criações que realmente visem o bem do coletivo, para ficar no lugar dessas estruturas que estão ruindo, né? Uma solução inovadora com Urano em Touro a serviço do coletivo pode muito bem vir a calhar, né? Então, temos segurança, temos justiça, temos resistência para mudar, mantendo os valores mais humanitários e voltados ao coletivo. São as perguntas que o Urano em Touro fazem aqui pra gente. Então, tá vendo? Colocando energia no lugar certo, uma energia, né, firme, forte, condensada, num propósito que é coletivo, que venha substituir essas estruturas de plantio, de colheita, de troca, de comércio que já não estão funcionando, isso tem um grande potencial de dar certo, né? Favorecido com a sorte do destino, porque nesse momento específico, os projetos para o coletivo que venham substituir as antigas estruturas, especialmente as econômicas agrárias, como eu disse, estão muito favoráveis. O universo é como se ele estivesse pedindo isso, tá? Bom, dia 3 de fevereiro, aí acontece durante essa primeira quinzena uma coisa muito interessante, um caminho de Mercúrio e de Vênus, tá? Para quem não sabe, Mercúrio rege a nossa mente, quando tudo que a gente aprende, tudo que a gente pensa, o modo como a gente se comunica, é Mercúrio quem rege. Vênus, por outro lado, rege a nossa interação com o mundo, então como a gente interage com o mundo, não só como a gente pensa sobre ele, como é Mercúrio, mas como a gente realiza ações com ele. Por isso Vênus rege o amor, rege o dinheiro, rege as parcerias, né, de uma forma geral. O que a gente troca com o outro e com o ambiente. Então primeiro a gente vai falar do trânsito de Mercúrio. Dia 3 de fevereiro, segunda-feira, Mercúrio vai entrar em Peixe. Segundona vai começar a pesada, viu? Por quê? O que acontece quando Mercúrio entra em Peixes? A mente, ela começa a prestar mais atenção nos símbolos que são imaginativos, né? Ou seja, a realidade física, concreta, deixa de ser interpretada pela observação racional e direta dos fatos. E passam a ter muito mais peso os valores simbólicos que a nossa imaginação deposita sobre esses mesmos fatos. O que isso quer dizer? Que o que acontece de verdade já não é mais tão importante, mas como eu entendo o que acontece, como eu relaciono o que acontece com todo o meu ser, com toda a minha história. Segunda-feira isso daí, essas reflexões começam a bater. E aí o que pode acontecer? Eu posso impor sem querer, ou as pessoas podem impor em mim sem querer, essa realidade que eu estou vivendo para o outro. Eu posso impor a minha realidade particular para o outro sem querer. E o outro, nessa época, também está vivendo uma realidade que é muito particular dele. E é por isso que a gente fala que quando o Mercúrio está em Peixes, né? Mercúrio, Peixe seria signo de exílio e queda de Mercúrio, né? Por que a gente fala isso? Porque justamente todo mundo fica tão dentro da sua própria percepção das coisas que quando a gente vai se comunicar, a gente não se entende, porque para mim é uma coisa e para você é outra. Então, o que a gente tem que ter em mente? O Rei de Copas pulou aqui para conversar com a gente. Domínio emocional. Eu não posso me deixar levar pelo universo do outro. Eu tenho que estar no controle do meu universo emocional. O que as coisas são para mim, não necessariamente são para o outro. Então eu não preciso nem impor o que eu sou, o que eu estou sentindo, o meu mundinho para o outro, e também nem preciso aceitar o dele para mim. É importante, o rei ele não deixa ser dominado, mas ele também não vai querer dominar, um bom rei, né? Ele vai querer proteger aquilo que ele tem. Então Mercúrio em Peixes, a gente fica mais conectado com o mundo, a gente entende o mundo mais através da nossa imaginação do que através da observação concreta dos fatos, né? Então, por isso que a gente fala que a comunicação não fica tão clara e objetiva, que pode haver desentendimentos, não é época boa para fechar negócios ou fazer comércio, porque cada um está vivendo, como eu disse, uma fantasia diferente, aplicando valores muito pessoais e, portanto, né, diferentes para cada coisa, né? Então, o meu carro vale 20 mil, mas só porque eu comprei numa determinada época e tem um sentimento, ele vale o dobro. E eu não quero vender pela metade do preço. Sei lá, estou dando um exemplo qualquer. Mas, enquanto eu vou falando esses símbolos, medita para ver como isso se reverbera, né, na sua vida. Bom, Júpiter, que é regente de Peixes, um deles, pelo menos,
tá em Capricórnio, perguntando o seguinte: essa imaginação, né, através da qual eu estou interpretando a minha vida, ela tem fundamentos reais, né? O que merece a minha imaginação? Com o que eu gasto tempo imaginando? Né? Quais são os oceanos que eu quero navegar? O que eu quero viver? O que eu quero sonhar? Com quem que eu quero falar e de quem eu quero aprender? E por quê? Então, a partir do momento que segunda-feira a gente vai começar a enxergar o mundo através desse olhar imaginativo, é importante a gente questionar de onde vem essa imaginação. Será que ela está coerente com a verdade? Né? Ou será que ela é muito alheia à realidade? E Netuno, que é o outro regente de peixes, né? Ele está domiciliado no signo de peixes, inclusive, dizendo o seguinte, justamente, quais são os anseios que existem dentro de mim, por trás de todas essas coisas que eu quero? Por que eu quero o que eu quero? Né? Qual que é a vida perfeita que eu imagino? E por que essa é a vida perfeita? O que eu quero de verdade? Porque às vezes a gente percebe que, eu quero uma vida, quero ser rico. Tá, mas por que eu quero ser rico? Eu quero ser rico porque eu quero pegar esse dinheiro e viajar. Então eu não quero ser rico, eu quero viajar. Então, esse é o tipo de questionamento que a gente tem que se fazer a partir do dia 3 de fevereiro, com Mercúrio em Peixes, né? O que eu quero de verdade? Por que essa minha vontade às vezes se disfarça dessa coisa? Por que a minha associação de querer viajar vem logo com dinheiro? Onde vem essas coisas? Né? Netuno em Peixes traz uma grande oportunidade para a gente pensar sobre quais são as figuras que a gente imagina aqui, que a gente aspira e por quê. Dia 5 de fevereiro, Mercúrio vai andando, ele vai fazer um sextil, né? Um ângulo de 60 graus com Urano, que é o planeta justamente que está zapeando, destruindo aí todas as estruturas que já estão feitas em Touro. A gente tem que prestar muita atenção no que acontece nesse dia, 5 de fevereiro, que vai ser uma quarta-feira. Né? Por quê? Porque podem ocorrer fatos inusitados que podem desmentir intenções, desvelar mentiras, ilusões e que contribuem muito para essas questões que a gente vem fazendo desde o dia 3, que Mercúrio traz em Peixes. Então, sabe quando alguém fala o que não devia sem querer e você pega o negócio ali, ó? Então, muita coisa escondida pode ser percebida se você estiver atento aos pequenos sinais que esse dia trouxer, viu? Muita coisa pode ser revelada. Então, observe atentamente toda informação especificamente que não se sustenta, tá? Ela pode se desfalecer na nossa frente só para testar o quão sólida ou frágil ela é. Né? Então, eu devo acreditar nisso? E por que eu estou escolhendo acreditar nisso? Porque às vezes a gente tem... Não há fatos, né? Tem coisas que a gente pode acreditar ou não, né? Então, o que me leva a acreditar nisso? Quais são as minhas preferências pessoais que me levam a crer nisso? 2 dias depois, no dia 7, sexta-feira, Mercúrio vai fazer um trígono com o Nó do Norte. O Nó do Norte é um ponto kármico, onde a gente se carrega de energias kármicas, de energias novas. A energia kármica não é uma energia ruim, tá? É só uma energia com a qual você se carrega. Nesse dia 7 de fevereiro, eu devo prestar atenção no seguinte: como é que eu conto a minha história? De onde eu digo que eu venho e por quê? Né? Será que eu entendo a minha história como um grande fracasso? E eu repito isso como se eu fosse um derrotado? Ou será que eu conto a minha história como se eu fosse um grande vencedor e que eu usei todos os perrengues que eu passei na vida para construir a minha base sólida, a minha verdade? Como é que eu conto a minha história? E como é que eu compartilho essa história com os outros? De onde que eu falo que eu venho? E por que eu falo que eu venho daí? Em que ponto que essas informações que eu compartilho comigo mesmo e com os outros sobre a minha história me fortalecem? E em que ponto que elas me enfraquecem? Como é que eu posso recontar a minha história que eu posso estar vendo como um grande fracasso? Como é que eu posso transformar meu passado vendo por um outro ponto de vista, menos dualista, bem ou mal, e mais conciliador? Como é que eu transformo meu passado, a história que eu conto para mim mesmo e para os outros, como é que eu transformo essa história não em derrota, mas em conhecimento e sabedoria? Como é que a maneira como eu vejo e entendo o mundo é influenciado pela história que eu conto para mim mesmo sobre a minha própria vida? Tem influência.
né? E como é que eu comunico a minha história para o mundo? A maneira como o que a gente fala da gente mesmo para si e para os outros acaba acontecendo, né? E como Mercúrio está aí fazendo um trígono, que é um ângulo de 120 graus, com o nó do norte, então o que a gente fala acaba carregando o nosso karma exatamente daquilo. Então eu posso reprogramar, né? Trabalhar com magias específicas, encantamentos, rezas, reprogramações neurolinguísticas, o que você quiser chamar. Você pode aproveitar esse momento para recontar uma nova história, baseada em fatos reais, porque lembra que o Urano está em Touro, desfazendo tudo que é mentira. Não é para contar uma mentira, é para você ver a história de um outro ângulo que te favoreça, e não que te diminua, que te faça sentir um derrotado. Essa é a caminhada de Mercúrio, e ele segue aí durante toda a segunda semana sem mais surpresas. Agora Vênus, como é que anda Vênus? Vênus está em Peixes, né? Vai sair de Peixes agora, onde Mercúrio vai entrar. Dia 2 de fevereiro, Vênus ainda em Peixes vai fazer um sextil, um ângulo de 60 graus com o Plutão, que são os nossos medos, nossas transformações mais profundas, né? E aí a gente pode experimentar nesse dia 2, no domingo, o medo de ficar sem, o medo de acabar, o medo de não ter mais, o medo do outro tomar de mim, né? Ou de eu querer tomar do outro, querer tirar vantagem do outro. Então a gente é ativado em nós o modo de sobrevivência nesse dia, e aí o bicho pega. Então, como é que eu vou conciliar o que eu quero com o que o outro quer? Porque o outro também quer comer tanto quanto eu, concorda? O medo de não ter, de não acabar mais, ele só consegue ser contrabalanceado com o amor. Que o contrário do medo é o amor, não é o ódio, né? Como a gente já sabe. Se eu entender o instinto em mim, né, essa coisa do meu medo de ficar sem, eu posso entender o do outro também, e todo mundo. Então, assim, prestar atenção, será mesmo? Será mesmo que eu vou ficar sem? Será mesmo que eu não tenho mais do que o suficiente? Para que eu quero mais do que eu tenho? Porque a gente sabe que o medo da escassez, né, acaba atraindo a própria escassez, né? Então, como não se sentir escasso? A gente pode ter altos e baixos, mas o que é escassez, né? Para mim, para o outro. Como eu disse, Mercúrio em Peixes, a gente vai estar muito ligado, né, com a nossa interpretação dos fatos. Então, de repente, eu tenho tudo, mas como eu não tenho aquilo que eu quero exatamente, eu posso me sentir péssimo e contar a minha história de uma maneira negativa, dizendo que eu sou um fracasso, aí se perpetua, entendeu? Então, esse período é ótimo para reprogramar isso. Eu percebendo que, na verdade, eu tenho mais do que o suficiente, me considerando um vitorioso diante de tudo que eu passei, e entender que o que eu tenho eu posso me suprir e compartilhar com o próximo, né? Sem medo. Sem medo. Dia 3 de fevereiro, Vênus vai fazer um sextil com o Saturno, segunda-feira, né? No mesmo dia que o Mercúrio começa a entrar em Peixes. E Vênus ainda está no finzinho de Peixes e Mercúrio no comecinho de Peixes, né? No dia 3. Então, Vênus fazendo um ângulo de 60 graus com Saturno, pergunta o seguinte: o que eu quero versus o que eu tenho? Porque às vezes eu queria fazer uma coisa assim muito legal que meu espírito está me pedindo, uma viagem que eu preciso, uma dieta que eu preciso, um projeto que eu preciso, mas eu tenho condições assim reais de embarcar nessa? É uma pergunta muito importante a se fazer. Não é nem se eu tenho as condições ideais, eu tenho o que eu preciso, mas o que eu tenho? E do que eu preciso? Né? O que eu tenho me basta? Ou eu preciso de mais coisas? Então eu não estou sentindo que é uma coisa que a gente vai ficar sem o que a gente precisa para seguir nessa nova jornada, né? Com tudo em aquário, desde que, né, o objetivo final seja o bem do coletivo, claro, qualquer outra coisa. Todas as coisas intencionadas só para o ego estão desfalecendo, a gente está vendo isso acontecer, né? Então eu não acho que a gente vai ficar sem. Quem está almejando projetos que vão favorecer o coletivo não vai ficar sem recurso, mas vai ser convidado a pensar nos recursos que já se tem e no que está faltando, para ver como conseguir, né? Isso pode estar fazendo sentido para alguém. O que eu tenho, o que me falta? Como que eu consigo o que falta? Ou então eu preciso mesmo, né, do que falta? Então, antes de embarcar nessa viagem, que vai começar o ano novo astrológico no dia 20 de março, mês que vem,
antes da gente embarcar nessa nova era, todo mundo está sendo convidado, né, para uma nova era, eu tenho que verificar o que eu tenho na minha bagagem emocional e especialmente material. Então, como é que eu posso, Vênus insistiu com Saturno, pergunta assim, como é que eu posso amar a vida que eu já tenho para que finalmente eu tenha a vida que eu amo, né? Justamente a lei do karma aí de novo, né? Você está se carregando do quê? De um sentimento de escassez? É isso que vai repercutir, né? A gente reprograma o nosso cérebro, aí a gente começa a perder oportunidade, a gente começa a gastar dinheiro onde não devia, a gente começa a se reprogramar para ser escasso. Mas se eu tenho um pensamento abundante, de gratidão pelo que eu tenho, de gratidão, né, pelo meu trabalho, pelas minhas coisas, saber que eu tenho mais do que o suficiente, meu cérebro começa a me programar para cuidar melhor das coisas que eu tenho e fazer elas renderem mais, fazer eu trabalhar melhor, né? Então é uma série de processos psíquicos, né, mentais que a gente passa. Como é que eu amo a vida que eu tenho para que eu possa ter a vida que eu amo? A gente também está sendo convidado a redefinir esses valores e as necessidades do nosso bicho interno. A gente é um bicho, a gente é um animal, a gente precisa comer, a gente precisa transar, a gente precisa se proteger. Basicamente, o fome, o sexo e a proteção é o que move esse bicho, né? Mas será que eu preciso dessas coisas dessa forma? Porque de repente, fome, né? Algumas pessoas estão com escassez de comida. Será que eu tenho escassez de comida mesmo? Sexo, como é que eu quero muito sexo, mas será que a maneira como eu tô me dando sexo é a maneira com que melhor me satisfaz? Até que dia 7 de fevereiro, numa sexta-feira, Vênus entra em Áries. Então o planeta do amor e do dinheiro vai entrar no signo que ela fica exilada. Por que exilada? Porque a casa de Vênus é Libra, né? O signo, a casa de Vênus está a 180 graus de distância, porque Libra fica exatamente oposta a Libra, 180 graus, então a Vênus fica fora de casa. Por quê? Porque como é que eu vou interagir com o outro numa energia de Áries que ela coloca o meu instinto na frente, né? Então as nossas escolhas acabam ficando reféns do nosso instinto. Por isso que a gente vai ter, desde o dia 2 de fevereiro, com Vênus fazendo sextil com Plutão, um período de 5 dias para a gente avaliar o que é que o nosso bicho está pedindo para a gente. Porque quando a Vênus entrar em Áries, essas coisas vão ser postas para fora. E aí os seus sentidos animalescos podem dominar as suas escolhas. Então a gente pode fazer escolhas impulsivas, baseadas nos nossos desejos mais animalescos, especialmente, de novo, fome, sexo e proteção. Eu posso, desde entrar numa dieta nova, a comer absurdamente. Depende de como eu estou tratando o meu bicho interno. Eu posso, desde ter uma relação mais saudável com o sexo e me reprimir menos ou não me reprimir nada, até ter um sexo completamente sem freios e sem cuidado, sem proteção, sem saúde mental, física, psíquica, etc. Eu posso conseguir me colocar num lugar de segurança, autoconfiança, me sentindo protegido, abençoado, seguro de mim mesmo, ou eu posso atirar no irmão porque eu tô com medo dele. Então assim, a gente pode usar o nosso bicho se ele estiver muito bem alimentado, protegido e atendido suas pequenas necessidades básicas, né? Que todos nós temos, vamos tudo caminhar em paz, né? Então aqui 2 cartas de pau se opõem, invertidas, né? Como possibilidades, né? Uma estabilidade da energia animalesca ou a gente tendo que lutar contra ela. Esses 5 dias de preparação antes de Vênus entrar em Áries vai ser pra gente domar o nosso bicho antes que a Vênus em Áries proporciona realmente esse impulso, né, da besta para fora. A besta que eu falo é só o nosso bicho interno. Você e eu somos mamíferos, né? A gente tem instintos, enfim. Então, eu acabo interagindo com o mundo a partir do dia 7 de fevereiro no modo sobrevivência, survival mode, onde só eu importo, onde eu me importo mais comigo, com a minha sobrevivência e com a minha vitória. Então, onde é que eu preciso atender melhor o meu animal? De que carências ele sofre e como provê-las? De novo aquela pergunta, o que eu quero? Será que eu quero isso mesmo? Eu quero sexo, mas será que eu quero esse sexo com essa ou essas pessoas? É importante estar muito conectado com uma verdade assim um pouquinho
mais elevada, talvez, porque se a gente consegue colocar o nosso bicho a serviço, né, e o seu animal começa a te tratar como um deus para ele pode trabalhar a seu favor. Aí você começa a acordar na hora certa, ter fome na hora certa, emagrecer, ter os músculos que você quer trabalhar, ter vontade, ter energia, ter ânimo. Se você dá pro seu bicho o que ele quer, mas tem que entender o que ele quer de verdade. Porque a nossa mente é tão condicionada com coisas culturais que às vezes o bichinho ele só quer descanso e a gente acha que, sei lá, eu quero beber. Na verdade você só quer dormir, por exemplo, né? Tô dando um exemplo qualquer. Marte, que é o regente de Áries, ele está em Sagitário. Então, justamente o que eu disse, eu preciso dar o que o meu animal quer, ou na verdade ele quer outra coisa e sou eu que estou entendendo errado. Mercúrio em Peixes, lembra? O meu, de acordo com as minhas crenças e valores. O meu animal é coerente com o meu espírito? Eles querem a mesma coisa? Ou o que o meu animal quer é diferente do que o meu espírito quer? Será que eu posso unificar essas duas vontades divinas, do animal e do espírito, compreendendo melhor o que o meu animal quer de verdade e o que o meu espírito busca de verdade, sem viajar nas minhas crenças limitadoras, e conseguir encontrar um caminho único, em que corpo ajuda espírito, espírito ajuda corpo, tudo flua muito bem, tudo me seja provido, eu não preciso mais ter medo de perder nada, de ficar sem nada, né? Então, eu devolvi o meu espírito, sim. A gente está entrando numa era em que vai ficar cada vez mais difícil a gente fazer coisas que a gente não suporta, que o espírito não suporta. Só que para isso, o cavalo, o bicho tem que estar bem preparado. Não adianta nada o espírito querer ser um cavaleiro do apocalipse e querer fazer coisas, projetos grandiosos, se a gente não der pro bicho o mínimo, né? Que é comida, segurança, prazer. Saudáveis, né? Eu quero comida, será que eu quero chocolate o tempo inteiro? Eu me coloco nesse meio também. Eu quero sexo, mas será que eu não quero uma conexão profunda? Não, eu quero um sexo com várias pessoas, me pluralizar, né? Cada um tem, o bicho de cada um pede uma coisa diferente em determinado momento, a gente precisa ouvir e saber como atender, né, da melhor forma possível. Dia 7 de fevereiro, nesse mesmo dia, a Vênus, além de entrar em Áries, ela faz conjunção com Lilith, que é o nosso demônio interno, justamente esse bicho, né? É o encontro do anjo Vênus com o demônio Lilith, ou seja, as vontades do espírito mais os desejos do instinto vão ser fortalecidos nesse dia. Então, se os meus instintos foram rechaçados e oprimidos, né? Porque a Lilith é isso, aquela parte nossa que foi rechaçada, que foi oprimida, que foi excluída. Será que aí eu devo oprimir a dos outros também? Como é que eu libero os meus instintos de uma maneira saudável, né? Então, se eu fui impedido de liberar os meus instintos, como é que eu posso liberar eles sem precisar voltar nesse ciclo de ódio e raiva e tal, né? A minha competitividade atrapalha minhas relações ou ela instiga as relações? Falta competitividade ou tem competitividade demais? Se eu, por exemplo, aquele episódio clássico, né? Eu sou excluído de um esporte quando eu era criança e aí eu passo a odiar esse esporte. Lilith em Áries. Será que eu não posso treinar para ficar melhor nesse esporte? Ou será que eu posso procurar outro esporte ao invés de ficar jogando essa energia ruim pro esporte que não me acolheu? Como é que eu não permito com que meus traumas anteriores, o lugar onde eu fui expulso, o lugar que eu rechaço, interfiram nas minhas relações? E eu subjugo as pessoas por eu ter raiva delas serem melhores que eu. Então nesse dia pode acontecer uma certa raivinha aí de quem, né, de quem tem o que a gente não teve. Eu não preciso fazer com as pessoas o que foi feito pra mim, eu posso quebrar esse ciclo kármico, senão ele vai voltando cada vez mais forte. 9 de fevereiro, no domingo seguinte, a lua cheia em Leão. Perguntando o seguinte, eu tô feliz? Estamos felizes com o que criamos para a nossa vida? Será possível a gente observar com muita clareza nesse domingo o tamanho dos nossos projetos de vida, lua cheia, né? E a gente vai perguntar assim, eles refletem o que eu sou? Eles refletem o que nós somos? Eu sinto orgulho de fazer parte disso. O que eu estou criando para contribuir com os projetos que eu já estou envolvido?
Mas lembra que essa lua cheia em Leão, o regente de Leão é o Sol, ele está em Aquário, 180 graus de distância. Então a gente está trabalhando com muitos opostos, né, nessa época. O eixo Áries Libra, Vênus, lua cheia em Leão com Sol em Aquário. O Sol em Aquário ele vem lembrar o seguinte, novamente a reflexão, como isso que eu criei serve ao coletivo? Meu projeto é inovador, eu uso as tecnologias ao meu dispor para realizar os meus projetos. E que público o meu projeto atende? Só a mim mesmo? É para mim que eu estou indo buscar essas novas tecnologias ou é em favor do coletivo? A Lua em Leão vai poder trazer essa reflexão. Essa construção toda aqui é Urano em Touro, viu? Acabando com as estruturas todas. Tá? Dia 10 de fevereiro a Vênus faz uma conjunção com Quiron. Então é a oportunidade da gente curar as feridas observadas lá no dia 7, quando teve a conjunção com Vênus e Lilith, onde a gente percebeu do que a gente tem raiva, né? Por que a gente tem raiva? Geralmente porque a gente pode ter raiva nesse dia 7 dos lugares onde a gente foi excluído. Então se a sua religião te excluiu, você pode ter raiva de igreja, por exemplo, né? Então, mas como Vênus vai encontrar o grande curador, Quiron, centauro, curandeiro, a gente vai poder curar essas feridas como? Curando o outro, porque Quiron faz isso, ele cura o outro para se curar. Então se eu entender os meus desejos, os meus anseios, se eu cuidar deles, se eu cuidar desse meu bicho, eu também vou entender o bicho do outro. E eu não vou querer reprimir o bicho do outro. Eu vou atrás do que eu quero, mas o que eu quero e o que eu tenho ficam para mim. E eu tô seguro, essa carta já apareceu. Não? Acho que apareceu em algum momento. E eu deixo o outro com o dele. Eu tenho o meu reino, que eu sigo aqui na minha, e deixo o outro ter os desejos dele, né? Então se eu entender a minha raiva, eu vou entender a raiva do outro. E eu não vou deixar com que ela cresça no planeta. Sentiu raiva de mim, eu vou devolver, vai crescendo, né? Se eu entender a minha competitividade, eu vou entender quando o outro é competitivo comigo. Será que eu posso transformar essa competitividade em cooperação? Segunda-feira, dia 10 de fevereiro, é um bom dia para isso acontecer. E para terminar, na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, Vênus está fazendo uma quadratura com aquele nó do norte, aquele ponto de carregamento kármico. Então, antes de eu receber, eu tenho que dar. Antes de eu ser servido, eu tenho que servir. Antes de eu exercer poder, eu tenho que obedecer. Tá? Qualquer interação que for feita sem nutrição, ou seja, sem o cuidado com o outro, sem levar em consideração as emoções do outro, podem se carregar karmicamente também, e aí você vai ter brigas e disputas na sua vida, tá? Se isso acontecer, se você for muito impiedoso com as pessoas, cuidado, que você pode ser julgado da mesma maneira, tá? Nesse dia, com essa quadratura. Então, como dizia a oração de São Francisco, é compreender para ser compreendido. Uma última carta, então, de guia pra gente, sobre essa primeira quinzena do mês de fevereiro, um conselho geral, depois de tudo isso, né, o que a gente viu, esse caminho de Mercúrio revelando pra gente como a gente entende a vida, né, e podendo sim nos influenciar a tomar decisões erradas. Então a gente vai ter que ter muita consciência. E Vênus, né, tornando as nossas interações mais impulsivas, mais ligadas ao nosso instinto, mais ligados com o medo talvez da falta de dinheiro, falta de comida, falta de sexo, e eu começar a ter atitudes muito loucas. Ou uma oportunidade para eu reprogramar, para eu entender o que eu quero e o que eu quero de verdade. Saiu 3 cartas aqui de conselho, tá? Então, é uma semana nova para a gente revigorar todo o nosso emocional, para a gente reprogramar, a gente começar a responder emocionalmente a coisas, aos fatos externos de uma maneira melhor, né? Sem responder com tanta raiva, com tanta agressividade, né? Conseguindo, olha lá, de novo, domar essa besta, domar esse bicho interior, né? Fazendo com que, sem esforço, né? É simplesmente irresistível essa energia aqui que a gente tem espiritual, ela não exige esforço, ela é simplesmente irresistível. Quando a gente foca a nossa energia no que a gente quer, o nosso animal, ele obedientemente segue, mas ele precisa ser atendido também, né? Então o que que meu animal quer, o que que eu acho que ele quer, né? Porque às vezes, como eu disse, a gente tem que tomar muita atenção com os nossos quereres, nossos desejos e ver qual é a necessidade real atrás dos desejos, né? E a gente vai poder observar então internamente o resultado,
né, desse nosso fogo interno. Então, se você vai poder observar durante esse período, se você está muito cansado, tal, é falta de fogo. Então falta competitividade, falta você querer um pouco mais as coisas, falta você deixar o seu bicho, às vezes ele está muito preso, deixa ele se divertir, deixa ele trabalhar, deixa ele brincar também. Mas se você se sentir com muita raiva, se você se perceber muito quente, muito explosivo, então é porque seu bicho já está muito ansioso, fogo demais. Então dá uma segurada aqui, né? Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir ter uma nova interpretação das coisas, né? Com esse Mercúrio maravilhoso aí, podendo oferecer pra gente uma nova maneira da gente contar a nossa história, né? E mudar a nossa vida através do passado também, né? Bom, é isso, pessoal. Se você gostou dessa previsão, não deixa de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você ficar sempre aqui com a gente, sintonizado com a gente, aqui no Astromassagem. Eu vou deixar aqui embaixo o link para, se você quiser se inscrever nessas previsões astrológicas quinzenais. Elas são gratuitas, tá? Essa que é para todos os signos, é gratuita, e fique à vontade também para você assinar as previsões astrológicas para o seu signo, Sol, Lua, Ascendente, Stellium, Vênus, enfim, Regente, tá? Você assinando um signo, você assina qual signo você quiser, né? Então, eu quero Sagitário e Libra, porque eu sou de Sagitário e minha Lua em Libra. Claro, você tem acesso a todos. É a mesma assinatura, o mesmo preço, tá bom? Você também fica à vontade para assinar a leitura mensal, que é feita exclusivamente para o seu mapa. Tá chacoalhando a Terra aqui, Urano. Exclusivamente para o seu mapa, a gente faz essa leitura mensal também exclusivamente para você, tá? E tantos assinantes prata e ouro, eles ganham uma consulta de tarô comigo por mês, tá bem? Fica à vontade, não perca as promoções, tem tudo lá no site, explicadinho, bonitinho, promoção especial para os aquarianos e aquarianas da minha vida, do meu coração. Gratidão por vocês estarem aqui com a gente se vê daqui a 15 dias. Um beijo.